Você é pecador ou você é justo? Qual é a sua mentalidade? Qual é o seu entendimento? Você anda como pecador ou você anda como justo? Suas atitudes é de pecador ou suas atitudes são de justos? Então a verdade do Novo Testamento, se você for ler, se você for estudar, se você for compreender e ter a revelação, a verdade do Novo Testamento é que não somos mais pecadores. Eu quero que você diga assim: a verdade do Novo Testamento é que não somos mais pecadores. Diga assim: mas eu fui feito justo por meio da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você tem que compreender a obra de Jesus Cristo. Você tem que compreender, você tem que entender, você tem que ter revelação. E o Espírito Santo vai testificar essa palavra aí no seu espírito. Jesus morreu na cruz levando as nossas maldições. Ele tinha pecado? Ele pecou? Mas a Bíblia diz que ele se fez pecador. Por quê? Porque ele pegou todos os nossos pecados e levou sobre si. Ele pegou todas as nossas maldições e levou sobre si. Ele pegou todas as enfermidades e levou sobre si a culpa, a condenação, a dívida que tínhamos diante de Deus, ele levou sobre si. Aquela promissória de dívida diante de Deus, ele rasgou. Então ele se fez pecador. Ele se fez amaldiçoado. Ele se fez enfermo. Porque ele tirou isso de nós e levou sobre ele. Ele morreu e tudo isso morreu com ele. Tudo isso desapareceu com ele. No terceiro dia ele ressuscita, mas o seu pecado não. Ele ressuscitou, mas suas maldições não. Ele ressuscitou, mas as suas enfermidades não. Ele ressuscitou, a sua culpa, a sua dívida diante de Deus, não. O sangue dele é poderosíssimo, que apagou todos os nossos pecados. Apagou, aniquilou todas as nossas enfermidades, toda a nossa dívida diante de Deus, toda a nossa culpa, toda a nossa maldição. Morreu. Só que Jesus ressuscita e nada disso ressuscita. A Bíblia fala que Deus não se lembra das nossas iniquidades e nem dos nossos pecados, porque já foi imputado em Cristo. Já foi o quê? Imputado em Jesus. Houve um sacrifício para levar os nossos pecados, nossas iniquidades, enfermidades, maldições. E esse sacrifício não foi meu, esse sacrifício não foi seu. Esse sacrifício foi do Filho de Deus. E esse sacrifício, ele é eterno. Apenas um sacrifício para remissão de todos os pecados. Não precisa mais de sacrifícios. Não precisa de mais derramamento de sangue para remissão de pecados. Porque o do Cordeiro de Deus já foi derramado por todos os pecadores. Foi derramado por você e por mim. E quando Jesus na cruz do Calvário falou: está consumado, está terminado, está acabado. Tudo o que eu tinha que fazer para justificar o homem, santificar o homem, salvar o homem, perdoar o homem, tornar o homem filho de Deus, abrir os céus para ele, para que ele tenha agora o Espírito e acesso ao Pai, eu já fiz. Eu não tenho que fazer mais nada para salvar o homem. Eu não tenho que fazer mais nada para perdoar o homem. Eu não tenho que fazer mais nada para tirar o pecado do homem. Eu não tenho que fazer mais nada para tirar a enfermidade do homem. Eu não tenho que fazer mais nada para tirar as maldições do homem, porque eu já fiz na cruz do Calvário, diz o Senhor. A obra dele está acabada, a obra dele está finalizada. E Deus recebeu esta obra, Deus recebeu esse sacrifício. Foi um sacrifício perfeito, um cordeiro perfeito, Deus recebeu. E todos aqueles que recebem Cristo, recebem o dom da justiça. Diga: todos que recebem Cristo, recebem o dom da justiça. Diga assim: dom, palavra no grego, significa presente. A justiça de Deus é transferida para você quando você crê em Cristo. Isto é um presente. Quando você entregou a vida para Jesus, quando você confessou Jesus,
Ou talvez quando você entregar a vida para Jesus e confessar a vida para Jesus, você vai receber o dom da justiça. A justiça de Cristo é transferida para você. A cura de Cristo é transferida para você. Você tem que entender que isto é uma obra de Deus e não do homem. É uma obra sobrenatural de Deus e não uma obra natural do homem. Deus quis fazer assim. Porque a salvação é pela fé e não por obras. Diga assim: quando eu creio em Cristo e entrego a minha vida para Cristo, eu recebo a justiça de Cristo, a cura de Cristo, a santificação de Cristo, o poder de Cristo, o Espírito Santo, o direito de ser filho de Deus, de ser cordeiro em Cristo e de morar no céu. É transferido para você, é dado para você, de graça. Mas quando falamos de graça, não é porque não tem que pagar um preço, porque graça significa favor imerecido. Mas houve um preço, alguém pagou um preço de sangue, um preço de sacrifício. E quem foi esse que morreu pelos seus pecados, pelas suas enfermidades, pelas suas maldições? Quem foi esse que abriu mão da sua glória, abriu mão do céu, da majestade, da divindade, abriu mão da onipotência, onisciência, onipresença, abriu mão da glória e se fez homem para morrer por você como homem? Quem foi esse? Jesus. Alguém pagou um preço, não foi de graça. Alguém pagou um preço, e preço de sangue. Sangue inocente, sangue divino e humano, sangue que não tem pecado. Diga assim: somente um sangue que não tem pecado, que não tem erro, purifica todos os pecados. Então, um pecador precisa de quê? De condenação? De acusação? Precisa de quê? De Jesus. Precisa de quê? De um sacrifício. Precisa de quê? De um sangue. Precisa entender que alguém morreu. Só que não é qualquer pessoa. É o próprio Filho de Deus. Aleluia. Para a sua e a minha salvação. Quando o novo convertido ouve essa afirmação, qual afirmação? Uma vez que você crê em Cristo, você não é mais pecador, mas você é justo. Uma vez que você crê em Cristo, você não é mais pecador, você agora é santo. Uma vez que você crê em Cristo, você não é mais pecador, agora você é filho de Deus. Uma vez que você crê em Cristo, você não é mais pecador, agora você é salvo. Uma vez que você crê em Cristo, agora você não é mais pecador, mas tudo que é do Pai, agora é seu também. Essa é a verdadeira afirmação do Evangelho. Essa é a verdadeira afirmação. E muitos não entendem essa afirmação. E muitos não compreendem esta obra. E o Espírito Santo falou assim para mim: meu filho, pregue isso para que o povo entenda a ceia, para que coma sem condenação, sem acusação de si próprio. Porque eu não estou mais condenando, não estou mais acusando. Porque Deus já condenou, Deus já acusou nós em Cristo. Diga: Deus já condenou e já acusou nós em Cristo. Então quando Deus vê você em Cristo, não tem mais o que te condenar, não tem mais o que te acusar, porque Ele já condenou, Ele já acusou. Na cruz do Calvário, o que Jesus falou? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por quê? Deus abandona Cristo na cruz do Calvário, porque lá estavam os nossos pecados, iniquidades, maldições, enfermidades. Nós estávamos sendo condenados em Cristo. Só que não foi eu que morri, não foi você que morreu, não fui eu que sofri, não foi você que sofreu, não fui eu que chorei, não foi você que chorou, não fui eu que suei gotas de sangue e nem foi você, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, para que você tivesse vida e vida em abundância, saúde, prosperidade, bênção, vitória nessa terra. Porque você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não foi nascido nem criado para viver enfermo, viver pobre, viver miserável. Porque se nós queremos entender a origem de tudo, nós temos que ir lá no Éden. Quando Deus forma Adão e de Adão tira Eva, o Éden está pronto, árvores frutíferas estão prontas, tudo está pronto para que o homem desfrute de bênçãos, de prosperidade, de abundância, sem morrer, sem pegar enfermidade, sem pegar doença, seja livre. Só que quando entra o pecado, tudo isso muda. Então Jesus tem que vir para poder desfazer o erro de Adão, e através de Cristo você ter a sua salvação. Então você tem que compreender que a obra de Jesus foi para pegar um pecador e transformar ele em um justo, um condenado em um aceito por Deus, em um enfermo por um curado,
um amaldiçoado por um abençoado, um escravo por um filho livre. Esta é a obra da cruz do Calvário. Esta é a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas como eu sou justo se eu ainda peco? Como eu sou justo se eu ainda na caminhada peco? Se eu na caminhada caio? Se na caminhada eu deslizo? Como eu posso ser justo? Já se perguntou isso? Esse apóstolo está pregando numa coisa louca. Como eu posso ser justo se eu ainda peco? Como eu posso ser justo se eu ainda sou falho? Como eu posso ser justo se eu sou cheio de defeitos? Isso é na nossa visão. Mas sabia que a visão de Deus não é a nossa? Sabia que a visão de Deus não é a sua? A visão de Deus nem é do diabo. A visão de Deus é dele. E o que importa para nós não é a sua visão. O que importa para nós não é a minha visão. O que importa para você não é a visão do diabo. O que importa para você não é a visão do mundo. O que importa para nós é a visão de Deus. E aonde está a visão de Deus? Escrito. Aonde está a visão de Deus? Escrito. Aonde estão os princípios de Deus? Escrito. Como é possível deixar de ser pecador se eu ainda peco? Como é possível deixar de ser pecador se eu ainda erro? Como é possível? Aos olhos de Deus somente. Aos princípios de Deus somente. Somente pela cruz. Somente pelo sangue de Jesus. E não pelo que eu acho, e não pelo que eu penso. Essas perguntas, elas são realmente legítimas. Pessoas têm dúvidas. Porque a maioria de pessoas, quando peca, para quem que elas olham? Para elas mesmas. A maioria das pessoas que erram, elas olham para Cristo ou para o erro delas? As pessoas que pecam, olham para Cristo ou para o pecado delas? As pessoas que pecam, a maioria, olha para Cristo ou olha para o defeito delas? Aqui está o problema, a visão. Se você peca e olha para o seu pecado, você vai achar que você é pecador. Se você peca e olha para o seu erro, você vai falar, realmente eu sou errado. Se você peca e olha para a sua falha, realmente eu sou falho. Mas é muito difícil alguém que peca olhar para Cristo. É muito difícil alguém que peca olhar para a cruz. É muito difícil alguém que peca ver o pecado seu lá na cruz. É muito difícil alguém que peca ver alguém que fica enfermo e ver a sua enfermidade na cruz, porque você está sentindo. Por que as pessoas ficam doentes e não recebem a cura? Porque eles estão vendo a enfermidade nelas e não vendo o que Cristo já levou. Porque tem pessoas que acham que são pecadoras porque está vendo o pecado nela, mas não está vendo o pecado que Cristo já levou. Então o Evangelho, ele muda a nossa mente, a nossa mentalidade, para que a gente veja a visão de Deus, compreenda a visão de Deus, para que a gente venha viver com fé debaixo dessa verdade. Diga, eu tenho que viver com fé, não é na minha visão, não é na minha verdade, e nem no que eu acho. Diga, eu tenho que viver com fé, em base na verdade de Deus. Essa tem que ser a sua fé. Essa tem que ser a sua fé. Porque se Cristo tivesse feito toda a obra que fez para que a gente vivesse miserável, para que eu vou servir a Cristo? Jesus fez todo o sacrifício para que eu ainda continue enfermo, doente, depressivo, angustiado, com doenças psicossomáticas, com doenças no corpo físico. Então para que eu servir Jesus? A obra dele foi para transformar a sua vida. A obra dele foi para mudar a sua vida. Assim como ele transforma a água em vinho, assim é na sua vida, uma transformação radical. Foi para isso que ele morreu por mim, foi para isso que ele morreu para você. Mas você tem que entender essa verdade do Evangelho, não a minha, não a sua. Esta verdade do Evangelho, que uma vez que cremos em Cristo, somos justos. Uma vez que você crê em Cristo, você é justo. Uma vez que eu creio em Cristo, sou curado, sou sarado, sou liberto, sou restaurado, sou santificado, sou regenerado. Eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que Deus está fazendo todos os dias coisas novas. Coisas novas. Deus morreu para você viver o novo, e não para continuar no velho. Estamos até numa nova aliança, não mais numa velha. Porque a obra que Deus faz é novidade de vida. Se você serve a Jesus e não tem novidade de vida, é porque não tem entendimento do Evangelho. Porque o Evangelho é para trazer novidade de vida em todas as áreas da nossa vida.
Porque onde o diabo destruiu, onde o diabo roubou, onde o diabo matou, onde o diabo colocou enfermidade, depressão, síndrome do pânico, tristeza, ele veio para trazer novidade. Novidade. Porque o diabo quer que você viva a vida que você tinha antes de conhecer Jesus, antes de ter um encontro com Jesus, antes de ter revelação com Jesus. Agora que tem que ser diferente. Mas não vai ser pela força do seu braço, vai ser pelo Espírito, conforme você entende o Evangelho, conforme você entende a palavra, a mensagem. Então são perguntas legítimas que eu quero responder nessa noite, para que você saia daqui liberto. Diga amém. Então, para entendermos essa verdade, a primeira coisa é compreendermos a definição de pecador. Diga assim: eu preciso definir, compreender a definição de pecador. Se você não souber a definição de pecador, você não compreende essa verdade. Só que eu não estou falando de definições do dicionário português. Eu estou falando de definições bíblicas. Porque se você pesquisar no dicionário português, pecador, o que é pecador, significa a palavra pecador, o dicionário vai te dar uma resposta ao contrário da Bíblia. Está entendendo? Diga assim: dicionário não é o livro de Deus. Diga assim: na Bíblia, com a própria Bíblia, eu tenho respostas de todas as perguntas. Eu não preciso ir para outro livro. Diga: a Bíblia responde a própria Bíblia. Você tem que compreender isso. Se você pesquisar aí no dicionário, eu posso fazer até a prova com você aí agora. Vai no Google e pesquisa aí. Pesquisar o quê? A definição de pecador. O que é pecador? O dicionário vai responder: aquele que peca. Pecador é aquele que peca. Essa é a visão do dicionário. Essa é a visão do português. Essa é a visão humana. Ela interessa para nós? Não. Agora, você tem que compreender o que está escrito nas Escrituras. Não diz que pecador é aquele que peca. Eu estou querendo dar um nó na sua cabeça, mas porque com um nó tira toda a teia de aranha depois. Quem já ficou engasgado aqui, comeu linha? Aí puxa a linha. Quem já viu? Quem é mais antigo, igual meu pai, eu sou novo. Quem já viu falar desse método aí, de engolir a linha? Quem já ouviu falar? Será que será que está todo mundo novo aqui, ou todo mundo está com medo de falar a idade levantando a mão? Engole a linha assim, não é? E ó, puxa, sai o osso. É uns negócios doidos. Juninho, você é médico. Já ouviu falar disso já? Faculdade não ensina essas coisas antigas, né? Então é isso que eu estou fazendo na sua cabeça. Estou colocando a linha lá dentro, ó, virando embaraço. Uma hora que eu tirar, você vai fazer assim: uau. Então olha só, o dicionário, ele não vai falar que o pecador é aquele que peca. Perdão, o dicionário fala que o pecador é aquele que peca. Porém, na Bíblia não está assim. Preste atenção. Segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de... Eita, meu Deus. Pecador nasce pecador. Segundo a Bíblia, pecador nasce pecador. E não é aquele que peca, mas é aquele que nasce pecador. Você nasceu pecador. Sabia disso? Eu nasci pecador. Você nasceu pecador. E eu quero te fazer uma pergunta: foi culpa sua? Foi culpa minha? Foi culpa de quem? Adão. O culpado foi o Adão. Eu, quando chegar lá no céu, quero ter uma conversa séria com ele. Agora não posso ter uma conversa séria, porque a gente depende de Jesus. Mas lá no céu eu vou ter uma conversa séria com ele. Mas a culpa foi de quem? Sua? O erro foi seu? Então você concorda comigo que através do erro de Adão você se tornou pecador? Você concorda comigo que através do erro de Adão você se tornou pecador? Como que isso funciona? Preste atenção. Antes de entrar o pecado, a Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, Deus descia lá no Éden, na viração do dia. Nosso dia aqui no Brasil vira às 18 horas da tarde, mais ou menos, já começa a virar à noite, não é? Não é verdade? Eu não sei se era igual
Mas vamos supor que era. Então lá no Éden, 18 horas da tarde, viração do dia, Deus descia lá no jardim do Éden. Assim como eu estou andando aqui, você está me vendo, Deus andava no jardim do Éden, Adão via, Eva via, eles conversavam, eles comiam, Adão desfrutava de Deus, Eva desfrutava de Deus. Deus ensinou tudo para Adão. Diga assim: Deus foi professor de Adão. Quem ensinou sobre sacrifício? Foi Deus. Quem ensinou tudo foi Deus. Quem ensinou que as plantas dá para fazer remédio, dá para fazer tudo, foi depois do pecado. Mas Deus ensinou tudo. O Espírito de Deus ensinou tudo. Como é que por uma fruta não faz um doce? Deus ensinou tudo. E Adão tinha tal autoridade que ele colocava nome nos animais. Como que Adão colocava o nome dos peixes lá no fundo do mar, sem ver eles? Adão dava uma ordem, os peixes subiam. Jesus não fez isso? Jesus não precisava pegar dinheiro para pagar imposto? Jesus tinha dinheiro no bolso? Não. Mas ele falou: Pedro, pesca um peixe, abre o peixe, vai ter uma moeda lá dentro. Quem chamou esse peixe? Jesus. Quem pôs o dinheiro lá dentro do peixe? Jesus. Adão não tinha pecado. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, ou o último Adão. Então o primeiro Adão é semelhante ao último Adão, Jesus. Tudo que Jesus fazia aqui, Adão fazia antes do pecado. Consegue entender isso ou está difícil? Ou eu posso ir mais devagar com você? Então vamos ao que interessa. Deus descia, tinha comunhão. Mas quando o pecado entra, sabe o que acontece? Deus não desce mais. Pelo contrário, Deus desce. Desce para quê? Para que Deus desce? Diga. Para perdoar o pecado? Não. Para fazer um sacrifício. Para justificar Adão. Então Deus desce lá no jardim. Adão peca. Adão pega uma folha de figueira. Porque a palavra fala que quando Adão peca, ele se vê nu. Ele pega uma folha de figueira, se vê nu, tem vergonha e tampa. Folha de figueira, sabe o que significa a folha de figueira? A folha de figueira significa justiça própria. É tudo o que eu faço com o meu esforço para tentar me justificar diante de Deus. Você se justifica diante de Deus? Não. Folha de figueira. Você não se justifica diante de Deus, porque o único que pode justificar diante de Deus é Jesus Cristo. Então Deus chegou lá e viu folha de figueira. Adão, você pecou? Foi a mulher. Eva, você pecou? Foi a serpente. Está entendendo isso? Só que Deus está vendo o pecado, Deus está vendo o erro. Folha de figueira não tampa o seu pecado diante de Deus, não cobre o seu pecado, não aniquila o seu pecado. Você consegue compreender isso? Folha de figueira não. O que é folha de figueira? Tudo o que eu faço. Porque às vezes você acha que Deus te abençoa porque você é bonzinho. Isso é folha de figueira. Às vezes você acha que Deus te abençoa porque você está aqui na igreja. Isso é folha de figueira. Às vezes você acha que Deus te abençoa porque você ajudou o próximo. Folha de figueira. Às vezes você acha que Deus te abençoa porque você não pecou hoje. Folha de figueira. Às vezes você acha que Deus te recebe porque você conseguiu não xingar hoje. Então, eu não xinguei hoje. Hoje o céu está aberto para mim. Mas o dia que você xinga, você não tem fé para nada. Folha de figueira. Aí o que Deus faz? Deixa Adão com a folha de figueira? Fala, Adão, meu filho, essa folha de figueira não está cobrindo sua nudez, não está cobrindo o seu pecado, não está cobrindo nada. Mas eu vou fazer um negócio aqui que vai cobrir o seu pecado. Vou fazer um negócio aqui que eu vou olhar para você e não vou ver o seu pecado. Vou fazer um negócio aqui que eu vou olhar para você e vou ver Cristo. Como, Deus? Como? Traz o cordeirinho ali. Tinha um cordeirinho no Éden. Traz um cordeirinho lá. Traz ele. Me dá o cordeirinho aqui. Vou sacrificar esse cordeirinho. E Deus, sumo sacerdote, lá no Éden para Adão, sacrifica um cordeirinho. Pega as vestes daquele cordeirinho e coloca em Adão no lugar da folha de figueira. Coloca em Eva no lugar da folha de figueira. Aí Deus olha para Adão, vê Adão ou vê as vestes do cordeiro? Olha para Eva, vê Eva ou vê as vestes do cordeiro? Então agora, Adão, eu posso aceitar. Agora eu posso conversar com você novamente. Eu posso receber suas ofertas. Ensina Caim a fazer oferta. Ensina Abel a fazer oferta. Eu vou descer lá e vou conversar com eles também. Só que vocês não vão ficar no Éden mais. Vocês vão ter que sair do Éden para não comer mais da árvore da vida. Você vai compreender isso? Então Deus aceitou eles por causa da folha de figueira? Por causa da justiça própria? Deus aceitou eles depois do pecado por causa de quê? Por causa do cordeiro, por causa das vestes do cordeiro. Porque Deus derramou um sangue no jardim do Éden. E por causa daquele sangue, por causa daquelas vestes, Deus recebe Adão, Deus recebe Eva. Você vai compreender isso? E como você tem chegado diante de Deus? Como Adão com folha de figueira ou com as roupas de Jesus?
Isso vai fazer diferença na sua vida. Então, você tem que entender a visão de Deus. Eu estou em Cristo? Amém. Você está em Cristo? Amém. Então, Deus olha para você e vê você com folha de figueira ou vê você com o sangue de Jesus e as vestes de Jesus? Então, você é justo, você é salvo, você é santo, você é santificado, porque as vestes de Jesus estão sobre você. O sangue de Jesus está sobre você. É isso que você tem que compreender. E quando você tem essa visão, eu tenho essa visão, e você tem que ter essa visão. Então, eu não ando como pecador mais, mesmo eu podendo pecar. Eu não ando como alguém que não é justo diante de Deus, mesmo podendo pecar. Por quê? Porque está sobre mim o sangue. Esse sangue, ele não coagula. Esse sangue não apodrece. Esse sangue está num propiciatório, e ele é eterno, e ele clama mais perfeito que o sangue de Abel. Lembra quando Abel morre lá fora do Éden, e o sangue dele clama na terra por Deus? Deus chega em Caim: Caim, cadê o seu irmão? Por acaso você matou o seu irmão? Cadê o seu irmão? Ah, Deus, eu não sei do meu irmão não. Por acaso sou tutor do meu irmão? Ah, mas eu estou ouvindo o sangue dele clamar na terra. Diga, sangue clama. Só que o de Jesus clama mais alto. E nesse exato momento, o sangue de Jesus está clamando diante do trono de Deus, diante do Pai. Se você creu em Cristo, se você é de Jesus, o sangue dele clama agora. Ele é justo, 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 ela é justa, ela é justa, ele é justo, ele é justo, ela é justa, ele é justo, ela é justo. O diabo chega para nos acusar, mas o sangue está lá, ele é justo, ele é justo, ela é justa. Ele chega lá para te condenar, ele é justo, ela é justa. Então é esse entendimento que você tem que ter. É essa fé que você tem que ter, de acordo com a visão de Deus, e não com a minha, não com a sua. Então você tem que entender, só que quando Adão peca, acontece um problema. Diga qual é? O espírito humano dele morre. Diga assim: eu tenho um corpo, eu sou uma alma, e eu possuo um espírito. Diga assim: o meu espírito é para comunicar com Deus. A minha alma sou eu, meus sentimentos, vontades, emoções. Diga, o meu corpo físico é para viver na terra. 5 sentidos. Viver na terra. Para isso serve você. Você é 3. Corpo, alma e espírito. Entendeu isso? Seu espírito, viver na terra. Sua alma é você. Seus sentimentos, vontades, emoções, intelecto, psique. Agora o seu espírito é para quê? Comunicar com Deus. Você não comunica com Deus aqui, com essa carcaça. Nem na alma. É no espírito. Só que quando Adão peca, o espírito morre. Aí o homem passa a ser carnal. O espírito está lá, mas está morto. O que está reinando é corpo e alma. O espírito está morto. E você herdou isso. O que você herdou? O espírito morto. Consegue entender isso? Você herdou o espírito morto. Porque se Adão tivesse acertado, não pecado, nós nasceríamos perfeitos, eternos e imortais. Não iríamos pegar enfermidade, não iríamos envelhecer, não ia pegar doença, iríamos ser felizes, desfrutando da obra de Deus. Esse é o propósito. Só que Adão pecou. Você não nasceu imortal, você nasceu mortal. Porque Jesus falou, Deus falou lá no jardim: se você pecar, vai morrer. E a morte passou a reinar depois do pecado. Então, morte de Deus? Não. Antes do pecado tinha morte? Não. Mas a morte reina depois do pecado. Então morte não é de Deus, enfermidade não é de Deus, porque enfermidade mata. Não é de Deus. Consequência do pecado. Então nós herdamos pecado? Não. Porque Adão não herdou pecado de ninguém. Pecado não é hereditário. Porque se fosse, de quem que Adão herdou? Pecado, você se torna pecador. Mas como você herdou o espírito caído, não tem comunicação com Deus. Está entendendo? Quando você tiver consciência do que é certo, do que é errado, você vai pecar. Quando você era criança, Deus considera a criança pecadora? Não, é inocente, porque ela não tem consciência do que é certo, do que é errado. Mas quando a criança tem consciência, ela vai pecar, porque o espírito está morto. Aí ela se torna pecadora. Consegue compreender isso? É igual um pé de manga. Quem já viu mangueira aqui? Uma mangueira pequenininha. Quem já viu? Mangueira pequenininha. Ela tem manga? Você sabe que é uma mangueira, não é? Mas você sabe que quando ela crescer vai dar manga. Não é verdade? Assim é um bebê. Ele é pecadeiro, mas só não deu pecado ainda. Mas quando crescer, vai dar pecado. Por causa do espírito morto. Por causa do espírito morto. Por isso quando Jesus Cristo morre, antes de Jesus morrer, o que é que ele fala? Eu vou embora, mas eu vou enviar o Consolador.
Eu vou subir, mas não vou deixar vocês órfãos. E quando eu subir, Ele vai descer. E Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E depois que Jesus morre e ressuscita, Ele morre, passa 3 dias, Ele ressuscita, passa mais 40 dias, Ele sobe, 43 dias. Depois de 7 dias, 50, Pentecoste, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce e o Espírito Santo vai morar onde? Dentro de um prédio? Uma construção de tijolo, cimento e concreto? O Espírito Santo vai morar onde? Dentro de você, mas em qual lugar? Corpo, alma ou espírito? Só que o espírito não estava morto? Só que quando o Espírito Santo entra no espírito morto, o espírito morto ressuscita. Aí Jesus Cristo chama isso de quê? Novo nascimento. Aí o sacerdote Nicodemos perguntou: como eu posso nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer? Jesus falou: meu filho, tu és sacerdote, tu é mestre, não entende essas coisas? Não é que você vai voltar para o ventre, é que o seu espírito está morto. Você herdou o espírito morto de Adão. Mas quando o Espírito descer sobre você, ele vai habitar onde está morto. E o que está morto vai ressuscitar. E você agora vai começar a entender Deus, compreender Deus. Deus vai estar dentro de você. Você vai ter o intelecto de Deus, o sentimento de Deus. E Deus vai completar a obra na sua vida que vou fazer lá na frente. Levanta a mão para receber. O Espírito Santo é especialista em ressuscitar o que está morto. E assim diz o Senhor: tudo que está morto na sua vida, tudo que está morto na sua história, tudo que está morto no seu financeiro, tudo que está morto nos seus projetos, nos seus sonhos, no seu trabalho, no seu ministério, em qualquer área da sua vida, assim diz o Senhor. O Espírito Santo, da mesma forma que ressuscita Jesus no terceiro dia, está ressuscitando tudo que estava morto, tudo que o diabo matou, tudo que o diabo destruiu, tudo que o diabo matou, tudo que o diabo destruiu. O Espírito Santo hoje diz para você: está vivendo, está vivendo, está vivendo, assim como Cristo viveu. Tudo que estava morto está vivendo. Receba dando glória. Diga assim, ó, o apóstolo Paulo fala em Coríntios que existem 3 tipos de homens. Diga assim: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Diga assim: o homem carnal é todo homem que não conhece a Deus. Perdão, diga assim: o homem natural é todo homem que não conhece a Deus. Quando eu nasci, eu era natural. Tinha talentos naturais de tocar um instrumento, de falar em público. Talentos naturais, coisas naturais. Por que o homem natural? Porque não tem um espiritual. O espiritual está morto, então é natural. Ele é natural. Este homem converte, crê em Cristo, ele recebe o Espírito Santo dentro do espírito humano que estava morto. E ele agora tem Deus dentro dele, que o Espírito Santo é Deus. Ele deixa de ser natural e ele passa a ser espiritual. Só que esse homem que recebe o Espírito Santo não é guiado pelo Espírito Santo, não é dirigido pelo Espírito Santo, não é transformado pelo Espírito Santo. Mesmo ele tendo o Espírito Santo, ele não é espiritual, ele é carnal. Ele tem o Espírito Santo, mas é a carne que reina, não o Espírito. Consegue entender isso? Então, com essa compreensão, o que você vai entender agora? Que Jesus levou nossos pecados na cruz do Calvário. Diga amém. E o dia que você deixou de ser pecador, você sabe o dia? Que dia que foi? Quando você aceitou Jesus. Quando você entregou a vida para Jesus. Diga assim: quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Aquele dia eu fui convencido do meu pecado. Já foi convencido do pecado. Você não tem que ser convencido de novo. Já foi. Você recebeu o Espírito Santo. Seu espírito estava morto, ressuscitou. Agora você tem comunhão com Deus, ligação com Deus. Agora você tem que ser dirigido por Deus e fortalecer o espírito pela palavra. Agora preste atenção, preste bastante atenção. Isso aconteceu na sua vida. E se você pecar agora, ó, você tem o Espírito Santo, amém? É Deus, amém? Você pecar agora, o que o diabo vai falar para você? O diabo: você é pecador. Se você não tiver entendimento, você vai olhar para você, o que você vai falar? Ixi, sou pecador, pequei, não é verdade? Agora, com esse entendimento agora, você caiu e pecou, o que o Espírito Santo vai falar para você?
que Deus que está dentro de você vai falar para você? Você acabou de pecar, errar, deslizar, cair. Deus está dentro de você agora. Seu espírito está vivo. Da mesma forma que Deus conversava com Adão, agora Deus conversa com você. No seu espírito, não é voz audível, é interior. Agora presta atenção, você pecou agora. O que o Espírito Santo vai falar para você? O Espírito Santo vai desfazer a obra de Jesus na sua vida? Então o Espírito Santo não vai falar assim: ih, você é pecador. Porque se o Espírito Santo falasse isso, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus estava desfazendo a própria obra dele. Você consegue entender isso ou está difícil? O Espírito Santo está aí dentro? Você pecar agora, o que é que ele vai falar? Ó, Jesus falou: o Consolador vai vir. Diga amém. O Consolador vai vir e vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado fomos convencidos no dia que aceitamos Jesus. Agora ele tem que nos convencer do pecado? Não, já fomos no dia que aceitamos Jesus. Só que eu aceitei Jesus, teu Espírito Santo, eu caí. Ó, convencer do pecado, da justiça e do pecado ele me convenceu. Eu caí, ele vai me convencer agora do que? Da justiça. Eu sou justo. Então, ó, o Espírito Santo não fala que eu sou pecador. Convencer você do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado eu fui convencido. Eu caí e hoje ele fala: levanta, você não é pecador, você é justo. Ele está me convencendo da justiça de Deus que foi feita em Cristo na cruz do Calvário. Se Deus não fala que você é pecador mais, uma vez que aceitou Jesus, por que você está vivendo como pecador? Por que você está vivendo como se fosse um pecador? Tem gente que ora como um pecador. Sabe como é que é a oração do pecador? Deus me perdoa porque eu sou um pecador. Deus me perdoa porque eu sou pecador. Me perdoa porque eu sou pecador. Deus tem misericórdia, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Ei, você desta forma, orando desse jeito, está anulando a obra de Jesus. Uma vez que ela foi consumada e eu creio nela, eu sou justo. Então quando eu começo a minha oração, eu não falo que eu sou pecador. Deus, obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor me deu o dom da justiça, e por causa do dom da justiça eu sou justo. Deus, obrigado porque através de Cristo, pelo sangue, eu sou justo. Então eu oro como justo, eu oro como filho, eu oro como herdeiro de Deus, eu oro como filho agora. Eu tenho fé para receber agora. Uma fé, ai meu Deus, queimou aqui dentro. Levanta a mão para você receber. Deus está ativando a sua fé. Deus está ativando a sua fé. Você não vai orar mais como pecador. Você não vai orar mais como condenado. Você não vai orar mais como prisioneiro. Ei, você vai orar como filho, como justo. E porque você é filho, e porque você é justo, Deus recebe a sua oração. Deus derrama bênçãos, vitórias de Cristo em todas as áreas da sua vida hoje. Quem crê, dê glória, aplauda e dê aleluia. Aqui está a base para você pedir e receber. A forma que você chega diante de Deus vai determinar se você vai receber ou não. Aí a pessoa chega como um coitadinho, como um pecadorzinho, e não tem fé para receber. Tudo que pedir com fé, você vai receber. Tudo que pedir duvidando, já não vai receber. E por que você duvida? Porque você não sabe quem você é. Você não sabe o que Jesus fez na sua vida. Aí você vive achando que não merece. Por que você vive achando que não merece nada? Porque está olhando para você, olhando para suas falhas, olhando para os seus erros, e você chega na conclusão: eu sou falho, eu sou pecador, então eu não mereço nada, eu só mereço coisa ruim, porque eu sou ruim. Olha a mentira do diabo. Olha a visão errada. Lembra que eu preguei umas 2 sextas-feiras atrás? Não sei se eu preguei isso, foi no curso. É tantas pregações. Você tem que entender: fé errada, comportamento errado. Diga: fé errada, comportamento errado. E todo comportamento errado, diga, diante de Deus, não vou ter resultado. Fé correta, comportamento correto. Então qual é a forma correta de chegar diante de Deus? A Bíblia diz: pelo sangue de Jesus. Vocês agora podem entrar no Santíssimo Lugar com ousadia para encontrar socorro em ocasião oportuna. Então você é pecador ou você é justo? Está fraco.
Você é pecador ou você é justo? Você tem que entender algo muito importante. Diga assim: Adão era o meu representante. Você sabia que Adão representava toda a humanidade? Adão era o representante da humanidade. Porque quando Adão peca e eu não existia, eu pequei também. Porque ele me representava diante de Deus. Diga assim: existe um grande princípio, o princípio do representante. E até hoje Deus atua pelo princípio do representante. Deus não me recebe sozinho, Deus me recebe pelo meu representante. Assim era com Israel. Israel entrava dentro do tabernáculo, só um representante entrava, só um sumo sacerdote entrava, só um representava o povo e entrava com um sacrifício. Se Deus recebesse o sacrifício daquele representante, todo o povo era abençoado, todo o povo era perdoado por causa do representante. Deus recebe o representante, Deus recebe quem ele representa. Adão era nosso representante. Se Adão falhar, se Adão acertasse, nós todos acertaríamos. Mas ele acertou? Ele errou. Então, como ele era o nosso representante, nós também erramos. Agora Deus substituiu o representante. Quem é o nosso representante agora? E ele errou? Então você já é aceito. Você já é aceito. Eu já sou aceito em Cristo. Eu não sou aceito sozinho. Você não é aceita sozinho. Eu não sou salvo sozinho, não sou perdoado nem justificado sozinho. É pelo representante, que é Jesus. E ele não é só o nosso representante, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso substituto. Então, se você olha para você, esquece. Mas se você olha para o seu representante, você tem paz. Você olha para o seu representante, você descansa. Você entra no verdadeiro descanso. Você entra no verdadeiro ano sabático. Porque ele é o seu representante. Ele é perfeito. Deus o recebeu, ele te representa. E Deus te recebe através do representante. Mas olha isso aqui. Se a gente for parar para pensar, não é uma grande injustiça? Você parar para pensar assim, ó, aos nossos olhos, não é uma grande injustiça? Preste atenção. É uma grande injustiça. Como pode Adão errar e eu errar também? Deus está sendo injusto. Como pode Adão pecar e eu pecar também? Como pode Adão pecou, a morte iniciou para ele? Você acha que é uma grande injustiça aos olhos do homem? Mas aos olhos de Deus não é uma injustiça. Preste atenção. Aos olhos de Deus é um princípio. Consegue entender isso? É um princípio, o princípio do representante. Só que Deus não é injusto. Diga assim: Deus não é injusto. Posso provar para você que não é injusto? Se você não teve que fazer nada para errar, se você não teve que fazer nada para se tornar pecador, olha aqui. Se você não teve que fazer nada para merecer a morte, então Deus pega esse princípio e transfere ele para a bênção. Se você não precisou fazer nada para morrer, não precisou fazer nada para envelhecer, não precisou fazer nada para ter enfermidade, não precisou fazer nada para ter pecado, não precisou nada para se tornar inimigo de Deus. Agora o princípio inverte. Você não precisa fazer nada para ser justo, você não precisa fazer nada para Deus te receber, você não precisa fazer nada para ser santo, você não precisa fazer nada para ser perdoado, você não precisa fazer nada para ser salvo, você não precisa fazer nada para ser purificado, porque Jesus já fez no seu lugar. A única coisa que eu tenho que fazer é o quê? É o quê? Crer no meu representante. Crer na obra do meu representante. Porque agora a Bíblia diz que o primeiro Adão errou, mas o segundo acertou. O primeiro desobedeceu, mas o último obedeceu. E ele é o nosso representante agora, Jesus Cristo. Então Deus pega esse princípio e inverte ele ao nosso favor. Por isso que a salvação não é por obras, é pela fé mediante a obra de Cristo. Não é pela nossa obra, mas é pela obra de Cristo. Não é por nossa obra, para que ninguém se glorie, mas é pela obra de Cristo. Coloca aqui por favor Romanos 5,19. Eu não posso falar de mim, né? Tem que falar na Bíblia. Romanos 5,19. Você está aí? Está ligado com Jesus? Olha aqui para o telão. Eu vou provar tudo que eu estou falando aqui agora, amém? Tudo que eu falar não está dentro da palavra, descarta. Por isso que eu vou provar na palavra.
Romanos 5,19. Olha aqui no telão. Porque, como pela desobediência de um só homem. Qual homem está falando aqui? Porque, como pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Não foi as pessoas que se tornaram pecadores. Adão pecou e os outros se tornaram pecadores. Agora Deus inverte o princípio. Olha aqui. Assim também, vírgula, por meio da obediência de um só. Falando de quem? Muitos se tornaram justos. Você podia obedecer o tanto que for, você ainda seria pecador. Você está entendendo isso? Você podia, nós podemos obedecer. Se você quer viver pela obediência, ela não te justifica. A sua obediência não te justifica. Mesmo que você obedeça, você é pecador. Estou falando de uma vida sem Jesus. Então para de achar que a sua obediência vai trazer mérito para você. Quem traz mérito para você é a obediência de Jesus. Para de achar que alguma obra que você faz traz mérito para você. O que traz mérito para você é a obra de Jesus. Você tem que entender isso. A gente não pode fazer nada para Deus nos receber. Por isso que teve que enviar Jesus. E Jesus teve que fazer algo para que através dessa obra Ele nos recebesse. Então, por favor, para de achar que depende de alguma coisa de você. Nada depende de você. Por isso que a glória é toda dele. Por isso que a glória é toda dele. Porque nada depende de nós, tudo depende dele. A única coisa que eu tenho que fazer é crer e receber. A única coisa que você tem que fazer é crer e receber. Só que as pessoas só estão querendo fazer para receber, sendo que Jesus já fez para você receber. Uma vez que eu estou em Cristo, eu volto lá para o princípio da origem. Eu volto lá para o princípio do Éden. Eu vou viver agora o desfrute. Eu vou viver agora as bênçãos. Eu vou viver as provisões. Está entendendo? Eu não vou viver enfermidade. Eu não vou viver miséria. Eu não vou viver pobreza. Eu não vou viver escassez. Porque Deus já me recebeu em Cristo. Deus não é escasso. Deus não é pobre. Deus não é doente. No céu não tem enfermidade. No céu não tem maldição. No céu não tem lágrima. Porque agora que o céu está em mim, o Espírito Santo está em mim, que eu sou justo, que eu sou salvo, que eu sou filho, eu vou viver isso. As pessoas vivem isso porque não têm entendimento. Por não ter a mentalidade de Cristo. A do Evangelho. Então você tem que compreender isso. Uma vez por todas, para que você saia da forma correta, sem condenação, sem acusação, sabendo que você não é pecador, mas você é justo agora, porque Cristo morreu por você. É por isso que essa mesa está aqui, para a gente recordar disso, lembrar disso, e entender o que esta obra te tornou diante de Deus. Então, pela desobediência de todos se tornaram pecadores, mas Deus é justo e aplica o mesmo princípio para a justiça. Deus fez Cristo nosso representante, e Ele é o nosso representante, porque Cristo obedeceu, agora somos considerados justos. Diga assim: porque Cristo obedeceu, Deus me recebe como justo. Diga assim, pode aplaudir Jesus. Deus fez Cristo nosso representante. Eu tenho um representante diante de Deus. Por isso que tudo que nós vamos orar, nós oramos no nome de... Porque só Ele pode fazer. Ele é seu representante. Você não ora no nome do apóstolo Carlos, no nome do apóstolo Paulo, no nome de igreja nenhuma, no nome de pastor nenhum. Você ora no nome do seu representante. E porque você está falando o nome dele, por causa do nome dele, o Pai te dá. Quem está precisando de urgência? Fala com você aí. O que você precisa de urgência agora? O que você está precisando de urgência? Você tem que se enxergar merecedor de receber isso. Como você se enxerga merecedor de receber isso? Olha para o seu representante. Olha para ele aí. Ele que te representa diante de Deus. Agora você vai pedir a Deus o que você precisa. Fala assim: Deus, eu não quero para amanhã, eu quero para agora. E você vai pedir no nome do seu representante. Faz isso aí agora. Porque Deus não vai te dar por causa de você.
Deus não vai te dar porque você é bonitinho, bonzinho, até legal, não. Deus não vai te dar porque você consegue ser até certinho, não. Deus vai te dar por causa do representante. A Bíblia fala, tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, o Pai vai dar. Então, com essa fé correta, pede aí para Ele. O que você precisa de urgência? Pede ao Pai no nome do representante. E eu já decreto sobre a sua vida. No culto de sexta que vem, domingo que vem, você vai dar testemunho aqui. Porque Ele já vai te entregar. Eu vou repetir, você não entendeu? Eu decreto sobre a sua vida, por causa do nome de Jesus, que é todo poderoso, tem poder nos céus e na terra. O que você pediu agora, o nome dEle, se é da vontade dEle, de acordo com os princípios dEle, Ele vai te dar. E você vai dar o testemunho sexta e domingo. Porque tinha uma irmã, estava com raiva do marido. Uma irmã estava com raiva do marido, estava pedindo a Deus para matar ele. Aí não, né? O seu representante pode fazer tudo, mas aí não, né? Deus diz, tem gente, às vezes tem uma pessoa que não tem entendimento, que é o marido da outra. Aí pede a Deus, Deus não vai dar, não. Deus não se intromete em casamento, não separa casamento, não. Deus vê uma aprovação sobre Jó. Deus permitiu o diabo tirar tudo de Jó, menos a esposa. Deus não separa ninguém. Quem separa é o diabo, mas Deus não. Está entendendo isso? O que Deus juntou, o homem não separa. O diabo que quer destruir, o diabo que quer separar, o diabo veio para matar, roubar, destruir. Ele quer destruir tudo, mas não vai. Sabe por quê? Porque eu tenho um representante. Não vai destruir nada na sua vida, porque você tem um representante. E eu tenho uma boa notícia para te dar. O seu representante já venceu Satanás, todos os demônios, todos os pecados e a morte também. Então você pode ter esperança agora. Você pode ter fé, paz e alegria. O que está destruído na sua vida é porque você está aceitando. O que está derrotado na sua vida é porque você está aceitando. É porque você está andando como um miserável. Você está andando como um pecador. Você está andando como se fosse um ninguém, mesmo Jesus morreu por você. Quando eu entendi isso, quando eu tive a revelação disso, a minha vida mudou. Minha oração passou a ser diferente, meu ministério passou diferente, minha vida passou diferente. Sabe quando começou? Antes eu corria atrás das bênçãos. Sabe, hoje as bênçãos correm atrás de mim. Eu não perco tempo correndo atrás de bênçãos. Elas que me perseguem. Às vezes eu até brinco com elas, esconder delas. Já está recebendo as minhas bênçãos. Só de estar aqui perto já está recebendo. Deus vai colocar pessoas para te abençoar. Deus vai colocar famílias para te abençoar. Deus vai abrir portas. Onde você pisar a planta dos pés, Deus vai na frente. Isso é a bênção de Jesus. Deus vai fazer o coração das pessoas ser ao seu favor. A hora que você chegar, parece que tudo é contrário à sua vida. De repente fica tudo a seu favor. Aonde você era caluniado, invejado, mentido, a princípio parece que está dando tudo errado, mas lá na frente você vai ver que tudo cooperou para o seu bem. Por causa de você? Não. Porque você é bom? Não. Porque você é bonito? Não. Porque você consegue andar certinho? Não. Por causa do seu representante. Por causa de Jesus. Por causa do seu Jesus. Então é isso que você tem que compreender hoje, para que você seja livre. Antes sem condenação, antes sem acusação, antes livre, sem peso, livre para orar, livre para pregar, livre para ser feliz, livre para orar e pedir o que você quiser no nome de Jesus e receber, livre para pedir uma casa nova, um carro 0 quilômetro. Ninguém falou amém? Porque às vezes você acha que não é digno de um carro novo, porque você é cheio de falha e Deus não quer te abençoar. Às vezes você está enfermo e acha que essa enfermidade aí é Deus te tratando. Como é que Deus pode tratar com enfermidade se Ele veio para arrancar a enfermidade? Quando Jesus estava aqui na terra, Ele curou todos os enfermos que veio até Ele. Como alguém pode curar e devolver a doença? Não bate. Adão não nasceu enfermo, a enfermidade vai entrar depois do pecado, mas Jesus levou o pecado, então você não precisa aceitar essa enfermidade mais. Viva como um justo, viva como um filho de Deus. Eu sou doente, eu sou depressivo. Você era até conhecer Jesus, até entender a obra de Jesus. Nada dava certo na minha vida, nada dava certo até você encontrar com Jesus.
entendendo isso? É assim que tem que ser a sua posição. Você é embaixador de Cristo. Você é representante de Cristo nessa terra. Você é rei e sacerdócio de Cristo nessa terra. A autoridade de Cristo está sobre você. O Espírito Santo está dentro de você. Os dons de Deus estão dentro de você. Os frutos do Espírito estão dentro de você. Ei, você tem que andar com esta verdade. Tudo já me foi dado por herança. Tudo já foi dado em Cristo. Deus não tem que dar nada, Ele já deu. Deus não tem que fazer nada, Ele já fez. Deus não tem que liberar nada, Ele já liberou. Eu só tomo posse, eu só recebo. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da cruz. Esse é o poder de Jesus. E você tem que compreender isso hoje, para sempre você viver uma vida sem condenação, sem acusação. A pior coisa do mundo é viver condenado. O condenado, ele é assim, ele é preso. Quem está condenado, ele é preso. Ele não tem alegria, ele sabe que vai morrer. Está ali sentenciado, está ali numa prisão. Ele não tem liberdade. E muitos com a prisão aberta estão vivendo como um condenado. Jesus abriu a prisão. Jesus pagou o seu débito, sua fiança, sua dívida. Pode sair da cela, já está aberta. Vai ser livre, vai ser feliz. Vai viver as promessas de Deus, as bênçãos de Deus para você. Mas para viver as promessas e as bênçãos de Deus, nós temos que compreender essa verdade que eu estou te ensinando hoje. Diga amém. Diga assim: eu não precisei pecar para me tornar pecador, mas também não preciso obedecer para ser feito justo. Porque Cristo obedeceu, e a obediência dele é transferida para quem crê nele. Se eu quero obedecer a Deus, eu não vou conseguir. Se eu falar assim para você: quem cumpre os 10 mandamentos completo, perfeito? Ninguém. Quem nunca mentiu? Quem nunca roubou? Eu, quando era criança, roubava até lápis dos meus coleguinhas na escola, borracha, lapiseira. Quem nunca roubou? Quem nunca mentiu? Por obediência nós somos justos. Consegue entender? Mas pela obediência de Cristo nós somos justos. Pela obra de Cristo nós somos justos. Tudo depende do seu representante. E tudo vai depender da sua posição diante do representante. Qual é a sua posição diante de Deus agora? Qual é a sua posição diante do representante? Como você se vê é como você vai chegar diante de Deus. Como você vai chegar diante de Deus? Como você chegou nesse culto aqui? O que importa não é como você chegou. O que importa é que você vai sair aqui agora. Não chegue diante de Deus como pecador. Não chegue diante de Deus como um fracassado, um condenado, porque você não é. Se você chega diante dessa forma, você está anulando a obra de Cristo. Diga assim para esse irmão que está do seu lado aí: não anule a obra de Cristo. Para de anular a obra de Cristo. Para de anular. Vira para o teu irmão e fala assim: em vez de anular, diga assim: em vez de anular a obra de Cristo, viva por meio dela. Era para aplaudir. Diga assim: tudo depende do meu representante. Eu quero que você diga, fique sobre os seus pés. Eu quero que você diga bem forte. Bem forte agora. Todo entendimento. Diga assim: uma vez que Cristo obedeceu. Está muito fraco. Diga assim: uma vez que Cristo obedeceu, a justiça dele é transferida para mim. Fala assim, ó: como isso acontece? Diga mais forte: como isso acontece? Diga assim: eu não preciso fazer nada. Eu preciso apenas crer que Jesus fez por mim. Diga assim bem forte: não é uma obra minha, é uma obra exclusiva de Deus. Se dependesse de mim, eu não conseguiria. Por isso que depende de Jesus. E Ele conseguiu. E através dele, eu sou mais que vencedor.